Você já se sentiu quase ressentido com Deus por uma situação em que Ele colocou você? Você deve ter se perguntado quando isso vai acabar. Por que eu, de todas as pessoas que poderiam estar sofrendo? Será que fiz alguma coisa para merecer isso? Há uma história de dois campistas viajando em um território desconhecido. Eles queriam ir para um destino de destaque com todos os belos elementos da natureza que você pode imaginar. Cachoeiras, árvores, fauna e muito mais. Ao longo do caminho, eles encontraram um barranco. Não havia outra maneira de chegar ao destino, a menos que descobrissem como atravessar esse barranco. O primeiro campista estava agitado por causa do seu medo de altura. O segundo campista disse a ele também que estava com medo. Mas, para a surpresa do primeiro campista, ele de repente pulou e atravessou a fenda do barranco. O primeiro campista gritou com ele, perguntando por que ele fez isso quando os dois estavam com medo. O campista respondeu: "Sim, também estou com medo, mas com medo de perder." Na vida, temos medo de várias coisas. A única pergunta que importa é: esse medo é maior do que a sua vontade de ser melhor? Você deixará seu medo impedi-lo de estar em algum lugar maior? Precisamos entender melhor o conceito para vencer a tentação de nele habitar. Deixe-me dizer, porque muitas vezes nos encontramos à beira de desistir. Os desafios que enfrentamos nos machucam de maneiras que não podemos prever. Isso nos afeta fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Cada luta é ligeiramente diferente e mais difícil do que as que você experimentou antes. Normalmente entramos em estado de pânico e nossas mentes estão em caos. É tão frustrante quando não temos noção. Quero que saiba que enquanto você se sente assim, o diabo tira proveito de sua situação. Ele quer que fiquemos paralisados pelo desamparo para que possa nos afastar de Deus. O diabo se insinua através do seu medo. Na verdade, isso te torna mais forte. Você não tem culpa por sentir preocupação ou dúvida imediatamente. No entanto, torna-se um problema quando se permanece nesse estado, pois isso significa que você está deixando o inimigo residir em seus pensamentos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos diz isto: "Sede sóbrios, fique atento. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar." No momento em que nos deixamos afetar pela ansiedade, convidamos o diabo a assumir o controle de nós. As Escrituras dizem que o inimigo tem como alvo aqueles que estão enfrentando adversidades. A razão por trás disso é que quando nos concentramos na situação em que estamos, nos tornamos menos conscientes dos pensamentos que deixamos entrar, das coisas que dizemos e das ações que fazemos. Nossas mentes ficam tão ocupadas que nossos corações ficam desprotegidos. Com isso perguntamos: se Deus sabe que o diabo vem atrás de nós em tempos de dificuldade, por que ele nos colocaria nessa posição? 1 Pedro capítulo 5, versículo 10 diz: "Depois de sofreres um pouco, o Deus de toda a graça que te chamou para a sua glória eterna em Cristo, Ele mesmo te aperfeiçoará, confirmará, fortalecerá e estabelecerá." Esta é a resposta mais direta que você obterá da Bíblia. Ele quer aperfeiçoar, confirmar, fortalecer e estabelecer você. Só porque você está em uma base não ideal, não significa que Ele está punindo você. Isso não significa que Ele te ama menos. Certamente, também não significa que Ele não está cuidando de você. O ponto principal do sofrimento é servir como uma maneira de Deus de provar o amor dele por você. Deus quer que você seja o melhor que você pode ser. Como cristãos, precisamos saber disso. Se não reconhecermos que em um momento de dificuldade é quando mais podemos sentir o amor de Deus, facilmente nos renderemos à derrota. Tendemos a reconhecer o amor de Deus mais facilmente quando Ele concede nossos desejos do coração. Mas quando estamos tendo dificuldades, sentimos que Ele não nos ouve. Se isso acontecer, então você precisa conhecer mais a Deus, pois a Bíblia diz que Ele ouve cada oração que fazemos. A única coisa que Deus nos pede é que retribuamos seu amor inflexível, perseverando nesses desafios. Nosso Pai expressa o amor dele dessa maneira, e você o rejeita se permitir que o medo o consuma. Se falharmos em permanecer fiéis, estaremos apenas atrasando nossa jornada para a perfeição. Somos um trabalho em andamento,
uma obra-prima contínua a ser aperfeiçoada. A vida é o meio no qual Ele está nos refinando. Portanto, devemos permitir o sucesso e o fracasso em nossas vidas. A experiência de todos os tipos de coisas, boas e ruins, é o que faz a vida valer a pena. Em Tiago, capítulo 1, versículos do 2 ao 4, Deus diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ele nos vê, nosso potencial e nosso valor. Acredite em mim, Ele ouve o que você está dizendo a Ele. Quando lhe dá provações, é a maneira dele de direcioná-lo para onde você precisa estar. Ele o levará para onde você se destacará, um lugar onde você estará completo e satisfeito. Deixe Deus assumir o volante e confie nele de todo o seu coração. Ele o levará a um lugar muito melhor do que você tem em mente. Agora que você tem essas informações, você é solicitado a assumir essas responsabilidades para crescer em resistência. Aproxime-se sinceramente de Deus. Um grande pregador comentou uma certa vez: nós realmente pensamos que Jesus precisa de nossa aceitação? Não precisamos dele? Jesus não é apenas mais um para ser aceito ou convidado, mas alguém que é infinitamente digno de nossa entrega imediata e total. Aceitar não é suficiente. Precisamos chamá-lo com sinceridade, pois ele merece isso. Devemos aprender a entregar tudo. Ele precisa saber que somos capazes de nos render à sua graça, pois esta é uma maneira de expressar nosso amor. Passe seu tempo buscando o Senhor, em vez de se preocupar. Sua situação pode mudar em uma fração de segundo. Um humano não pode se preparar perfeitamente para nada, mas se você reservar um tempo para depender totalmente de Deus, Ele o equipará com a capacidade mental de ser flexível e pensar criticamente enquanto você enfrenta as provações. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, ele não passou o tempo planejando escapar, mas devotou o seu tempo orando a Deus. Nossas dificuldades não são diferentes de estar em uma cova cheia de leões. Sempre nos sentiremos fracos e pequenos diante das feras. Pela sabedoria de Deus, Daniel estava plenamente ciente disso, e é por isso que ele se recusou a enfrentar os leões e, em vez disso, colocou sua atenção em Deus. Nada chega perto do poder de Deus. Então por que nos concentraríamos em outra coisa que não fosse Ele? Ele quer ouvir. Tudo o que você deve fazer é expressar sua oração. Em troca, Deus fornecerá tudo o que você precisa. Nosso Deus é um Deus generoso. Ele nos cobre com graça e sabedoria sempre que pedimos. O problema é que tamanha generosidade pode passar despercebida. Há momentos em que Ele já lhe mostrou o caminho, mas você está muito distraído para reconhecê-lo. Devemos nos esforçar para abrir os nossos corações à mensagem de Deus. Pode ser por meio da leitura das Escrituras ou prestando muita atenção ao ambiente em que você está. O Senhor está sempre ansioso para nos ajudar a nos tornarmos as melhores versões de nós mesmos. E você deve responder a isso ouvindo a palavra de Deus com entusiasmo. Estou lhe dizendo, quanto mais atenção você der ao seu redor, mais rápido poderá ver as maravilhas que Deus está realizando. Sabe como nos alegramos com o que chamamos de bênçãos disfarçadas? Se aprendermos a realmente discernir a resposta de Deus, essas bênçãos não precisarão ficar disfarçadas. Isso o salvará da impaciência e frustração que o diabo quer que você sofra. A fé e a ação te ajudarão. Há uma história muito popular que diz que um homem visitou uma praia e, para sua surpresa, a areia estava cheia de estrelas do mar trazidas pelas ondas. Quase que não havia espaço para caminhar. Ele então viu um menino jogando estrelas do mar uma a uma na água. O menino disse que queria colocar as estrelas do mar onde elas pertencem, que era na água. O homem cético riu e disse ao menino que seria impossível cumprir essa missão, pois eram muitas. O menino pegou uma estrela do mar e atirou ao mais longe que pôde e disse: "Mas já valeu a pena para aquela ali." Em um lugar de dificuldade, Deus quer que coloquemos nossa fé nele e sigamos com nossa própria diligência. Deus não irá sozinho devolver todas as estrelas do mar para a água, mas Ele irá abençoá-lo com a força necessária para fazer isso.
Ele nos permitirá perceber o poder da perseverança quando algo é feito em nome do Senhor. Devemos resistir à presença do diabo e permanecer firmes em nosso compromisso com Deus. O diabo se diverte quando vê que não confiamos em Deus. Uma maneira de afastar o inimigo é ceder ao amor do Senhor durante os momentos de fraqueza. Não devemos ter medo de ser fracos. Paulo declarou no livro de Coríntios: "Se devo gloriar-me, gloriar-me-ei nas coisas que mostram a minha fraqueza." Este apóstolo foi preso, espancado, agredido e quase morto várias vezes durante sua vida. No entanto, ele pegou todos esses sofrimentos e os tratou como medalhas que significam o amor de Deus por ele. Ele não se envergonhava das dificuldades que enfrentava, porque o fato de ter vencido cada uma delas falava muito sobre a fidelidade de Deus para com ele. Temos a chance de seguir os passos de Paulo e desafiar as intenções perversas do diabo. Sofrendo ou não, fiquemos orgulhosos, porque Deus sempre nos livra do mal. Eu quero que você fique animado com o que Deus preparou para você. Permaneça alegre na esperança, apesar da tensão física, mental ou emocional. Busque o reino de Deus e tudo funcionará perfeitamente para o seu próprio bem. O melhor está por vir. Deus está te direcionando para o caminho certo. Você está cansado de se perguntar por que a pessoa que você procura ainda não entrou em sua vida? Pode ser que haja algumas coisas bloqueando e impedindo você de encontrar sua outra metade. Em primeiro lugar, Deus não é tolo. Ele não vai enviar uma pessoa se você estiver cercado por distrações e tentações. E deixe-me dizer, se você está vivendo o caminho do mundo, sendo amante de alguém comprometido, Deus não vai trazer o cônjuge de outra pessoa para ser a pessoa com quem você viverá pelo resto da vida. Sendo assim, não vamos culpar a Deus por nossos próprios erros e más decisões. Sei que alguns podem estar pensando, mas e se eu me apaixonar por um homem ou uma mulher casados? Deus entende, certo? Errado. Deus diz claramente em sua palavra: não adulterarás. Então não vamos distorcer suas palavras e tentar justificar nossas ações. Deus não vai descer e mudar seus mandamentos só porque você está distraído com aquele cara ou aquela garota. Não é assim que funciona. Preste atenção. Deus nunca vai lhe dar o marido ou a esposa de outra pessoa. Ponto final. Não importa o quanto você pensa que está apaixonado ou o quanto deseja aquela pessoa. Ter a bênção de Deus para ficar com o cônjuge de outra pessoa nunca vai acontecer. Deus não vai tolerar seu mau comportamento. Quero dizer, vamos ser realistas aqui. Quantas mulheres e homens já me procuraram e disseram que estão se apaixonando por pessoas casadas e que Deus entende a situação deles? É um absurdo. Deus não vai apoiar suas ações pecaminosas, não importa o quanto você tente justificá-las. Portanto, se quer mesmo encontrar a pessoa certa para a sua vida, você precisa remover esses bloqueios. Deixe de lado as distrações e tentações que o impedem de encontrar o amor verdadeiro. Concentre-se em seu relacionamento com Deus e confie que Ele trará a pessoa certa na hora certa. Lembre-se, Deus não é tolo e Ele tem um plano para a sua vida. Confie e veja como Ele fará maravilhas em sua vida amorosa. Agora, um dos maiores obstáculos para encontrar sua alma gêmea é quando Satanás decide se envolver e tornar seu parceiro emocionalmente distante. Sim, você me ouviu direito. Não é apenas com a distância física que temos que nos preocupar, mas também com a distância emocional. Você pode sentir que seu parceiro está presente fisicamente, mas mentalmente e emocionalmente ele está a quilômetros de distância. É como tentar conversar com uma parede de tijolos. É como se você estivesse sozinho e seu parceiro nem estivesse tentando entender o que você está falando. Aquela conexão íntima que costumava ser tão mágica, bem, acabou e tudo o que resta é tensão e estresse. É como se houvesse uma força tentando separá-los. E sabe de uma coisa? Até certo ponto não é nem sua culpa, assim como também não é culpa do seu parceiro. É apenas o diabo tentando mantê-los separados. É fácil ficar confuso e não saber o que fazer quando se sente assim.
Mas o segredo é nunca desistir. Você precisa orar, se comunicar e tentar encontrar uma maneira de se conectar emocionalmente com seu parceiro novamente. Portanto, não desista. Não deixe o diabo vencer. Continue lutando pelo seu relacionamento. Lembre-se, quando alguém te entende emocionalmente, eles te entendem para sempre. E quando você entende alguém emocionalmente, você os entende para sempre. Você já se encontrou em um relacionamento em que seu parceiro simplesmente não consegue lidar com situações difíceis? Você sabe como quando as coisas ficam difíceis, essa pessoa age como se nada estivesse acontecendo? Pode ser muito frustrante quando você está tentando construir uma vida com alguém, mas essa pessoa simplesmente não consegue lidar com as dificuldades que vêm com isso. É especialmente difícil no mundo em que vivemos agora. Com todo o caos e incerteza, precisamos de alguém que possa ser a nossa rocha quando tudo parece estar desmoronando. Mas se o seu parceiro continua fugindo toda vez que as coisas ficam um pouco difíceis, pode ser um sinal de que algo não está certo. Talvez ele tenha alguns problemas com os quais está lidando, ou talvez haja algum bloqueio em torno de vocês dois que esteja causando esses problemas. De qualquer forma, é importante estar atento e perceber quando as coisas começam a parecer estranhas. Porque o problema é o seguinte: se essa pessoa realmente pretende ser sua outra metade, ela ficará com você nos bons e nos maus momentos. Claro, pode haver momentos em que seja difícil e vocês dois sintam vontade de desistir, mas se conseguirem passar por esses momentos juntos, o relacionamento ficará mais forte com isso. Por outro lado, se o seu parceiro continua fugindo toda vez que as coisas ficam um pouco difíceis, pode ser hora de reavaliar a situação. Ela realmente é a pessoa certa para você? Ou ela está apenas impedindo você de encontrar alguém que possa realmente ser sua rocha quando você mais precisa? É importante lembrar que todos nós temos nossas lutas, mas a pessoa certa estará lá para nos ajudar a superá-las. Portanto, não se contente com alguém que foge ao primeiro sinal de problema. Mantenha os olhos abertos, mantenha-se forte e lembre-se de que a pessoa certa está em algum lugar, esperando que você remova as coisas que atrasam sua vida. Agora, deixe-me dizer, Satanás é sorrateiro, como todos nós sabemos. Ele usará tudo e qualquer coisa para ficar entre você e seu parceiro. Mas não se preocupe, Jesus nos alertou sobre isso. Ele disse: nenhuma cidade ou casa dividida contra si mesma permanecerá. Isso significa que se Satanás pode afastar você e seu cônjuge, ele pode dominar seu casamento, tirando sua eficácia para Deus. E deixe-me dizer também que o diabo está aqui tentando destruir casamentos à torto e à direito. É por isso que vemos tanto divórcio, até mesmo nas igrejas. Mas como exatamente funciona esse afastamento em um relacionamento? Ele começa com todas aquelas pequenas divergências que, a princípio, parecem insignificantes. Brigas, discussões, falta de comunicação, prioridades equivocadas, expectativas não atendidas e pressão desnecessária são todos sinais de divisão. E antes que perceba, você está tão focado em si mesmo e em suas próprias necessidades que se esquece de seu parceiro. É aí que entra a humildade. Se você quer combater a divisão, precisa deixar de lado seu orgulho e se concentrar em se reconciliar com seu parceiro. Isso significa estar disposto a se desculpar, se comunicar e dedicar tempo um ao outro. Se você fizer isso, você se reunirá e sua eficácia para Deus permanecerá. Mas lembre-se, Satanás não desiste tão facilmente. Ele vai continuar tentando ficar entre você e seu parceiro. É por isso que é importante orar e buscar a orientação de Deus. Se você se mantiver firme em oração, Deus certamente virá em seu auxílio e o ajudará a encontrar a pessoa perfeita para você. Então, assegure-se de que Satanás não leve a melhor sobre você. Remova essas coisas de bloqueio e encontre sua outra metade hoje. Um dos maiores bloqueadores em qualquer relacionamento são as mentiras. Isso mesmo. É uma loucura pensar que mentir se tornou uma segunda natureza para nós humanos. Nós mentimos, enganamos, roubamos e destruímos, e isso é apenas uma parte de quem somos. Mas quando se trata de relacionamentos, precisamos ser honestos e francos uns com os outros. Quero dizer,
Vamos lá, quem quer estar em um relacionamento cheio de mentiras? Isso é uma receita para o desastre. Todos nós temos aquelas pequenas mentiras que contamos a nós mesmos ou aos nossos parceiros pensando que não é grande coisa. Mas essas pequenas mentiras podem se acumular e criar uma montanha de desconfiança em seu relacionamento. E é aí que entra o diabo. Ele sussurra essas mentiras em nossos corações e mentes, nos fazendo duvidar de nós mesmos e de nossos parceiros. Mas como você pode identificar essas mentiras quando elas parecem ser tão convincentes? Bem, é simples. Teste tudo. Substitua essas mentiras pela palavra que está na palavra de Deus e medite nela. Saiba o que Deus diz sobre você e seu parceiro e creia. Assim, quando essas dúvidas e inseguranças começarem a surgir, você poderá reconhecê-las pelo que realmente são: mentiras. Pergunte a si mesmo em que mentiras você tem acreditado sobre você ou seu parceiro e como conhecer a verdade protege sua eficácia para Deus. A mentira é a maneira do diabo de separar você e seu parceiro. Portanto, se você está em um relacionamento cheio de mentiras, é hora de sentar e ter uma conversa franca com seu parceiro. É por isso que confiança é tão importante em qualquer relacionamento. Quando há confiança, é mais difícil para o diabo se interpor entre você e seu cônjuge. Então, vamos chutar essas mentiras para longe e construir uma base de honestidade e confiança em nossos relacionamentos, pois sua outra metade está lá fora, esperando que você remova tudo que atrasa a sua vida até que vocês possam se aproximar e, finalmente, começarem um relacionamento abençoado e duradouro. Você não errará se deixar o Espírito Santo te guiar, especialmente na hora de encontrar a pessoa certa. Por pessoa certa, quero dizer a pessoa que Deus preparou para se estabelecer no casamento. Ao ler as palavras de Jesus, não as veja apenas como palavras que ele compartilhou com seus discípulos há muito tempo. Leia as palavras de Jesus como se ele estivesse falando diretamente com você. Essa é uma maneira de personalizar a palavra e também uma maneira de ouvir quando Deus está falando com você. Uma dessas palavras na Bíblia é a de João, capítulo 14, versículo 16. Ali, Jesus disse: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco." De quem Jesus estava falando? Os próximos versículos nos dizem que ele estava se referindo ao Espírito Santo. João 14, 17. "O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós." E no versículo 26, ele acrescenta: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito." Enquanto Jesus estava aqui, ele era tudo para seus discípulos e todos os que vinham a ele. Ele era mestre, pai, provedor, amigo, mentor e protetor. Mas por mais poderoso que Jesus fosse em todas essas capacidades, embora fosse Deus, ele estava em um corpo humano e não poderia estar com todos ao mesmo tempo. Por isso ele prometeu a seus discípulos que após sua ascensão lhes enviaria seu Espírito, o Espírito Santo, que encheria e ensinaria todos os que o recebessem. Veja, somente quem crê pode receber o Espírito Santo. O incrédulo que não tem um relacionamento com Deus não pode receber. Jesus sabia que sem ele aqui fisicamente com seus seguidores, a jornada deles por este mundo seria difícil. Eles viriam sob pressão. Eles precisariam de orientação. Eles precisariam de encorajamento. Eles precisariam ser ensinados e mostrados sobre a vontade de Deus. E seria um problema se eles não tivessem ninguém para isso. O Espírito Santo é o cumprimento da promessa de Jesus de estar e ajudar a todos os que o seguem. Como filho de Deus, você deve ter sucesso com a ajuda do Espírito Santo. Não se esqueça, ele é o Espírito de Deus. O que isso significa? Significa que todo o poder e sabedoria de Deus estão nele. A vontade de Deus está nele. E quando o ouvir e deixar que ele o guie, você andará na vontade de Deus.
quando deixar o Espírito Santo guiá-lo, você saberá com quem deve estar ou não. Você saberá com quem deve se casar ou não. Você saberá quando se afastar de um relacionamento e quando esperar. A razão pela qual muitos cristãos sofrem e têm dificuldades para encontrar aquele que Deus preparou para suas vidas não é porque eles não querem ninguém. Eles querem. O problema é que muitos simplesmente não sabem como deixar o Espírito Santo guiá-los. Alguns sabem, mas não conseguem deixar que ele os conduza. Tive a oportunidade de conversar com muitos jovens tentando encontrar a pessoa certa, passando de um relacionamento para o outro. Posso ver a honestidade em seus olhos e o desejo em seus corações de acertar, mas muitas vezes apenas ser honesto não é o suficiente. Você pode ser honesto, mas ainda assim estar errado. A Bíblia diz, em Provérbios, capítulo 27, versículo 12: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Sem a sabedoria de Deus, você pode ser honesto e ainda assim fracassar na vida. É muito sério e Deus não quer que você passe por isso. Ele não quer que você vá de um relacionamento para o outro e passe por diferentes tons de frustração antes de finalmente encontrar a pessoa certa. Você pode estar pensando, ok, acho que será mais seguro ficar longe de relacionamentos. Dessa forma não cometerei erros ou acabarei ficando com a pessoa errada. Infelizmente, isso também não resolve o seu problema. Se você acompanha nossas mensagens, já nos ouviu dizer isso antes. Então deixe-me dizer novamente, ser casado com a pessoa certa não é uma recompensa por ser um bom cristão. Tenho visto muitas pessoas da fé e bem-intencionadas que se casaram e tiveram sérios problemas. Algumas se casaram com alguém que destruiu seus lares. Relacionamentos e casamentos bem-sucedidos, entretanto, dependem da orientação do Espírito de Deus e da nossa total obediência a Ele. Embora precise deixar o Espírito Santo guiá-lo para encontrar a pessoa certa, você também precisa saber que precisará da orientação dele para fazer o relacionamento com essa pessoa funcionar. Pessoas vão falhar com você, suas próprias emoções podem traí-lo. Os sentimentos mudam com o tempo e os acontecimentos. No entanto, o Espírito Santo é imutável. Ele revelará coisas que você não daria atenção por causa de apegos emocionais que o cegam. Como há muitas pessoas por aí e você só pode estar com uma delas, o Espírito Santo é essencial para o seu sucesso em encontrar uma pessoa certa para você. Por sua própria força, você falhará. Por sua capacidade, você não consegue encontrar a pessoa certa com quem construirá um lar duradouro onde Deus seja glorificado. Não se esqueça que as aparências físicas enganam. Você pode se apaixonar por uma boa aparência ou por um bom caráter. Você pode se apaixonar por um interesse comum ou por seu status social. No entanto, você estará perdendo a única coisa que faz a diferença: o coração. Ninguém conhece os corações como o Espírito Santo. E você não pode separar uma pessoa de quem ela é no coração. Essas pessoas podem enganá-lo por um tempo, mas logo suas verdadeiras naturezas se revelarão. Portanto, para evitar os arrependimentos, deixe o Espírito Santo te guiar. Ele nunca vai te enganar. Jesus disse: meu jugo é suave e meu fardo é leve. A direção do Espírito Santo pode parecer difícil, mas é o caminho certo a seguir. O que ele está pedindo pode não ser conveniente, mas você deve saber que é um pequeno preço a pagar pelo futuro que você pediu a Deus. Um dos sinais que mostra que o Espírito Santo está guiando você para encontrar a pessoa certa é que ele lhe dará o desejo por alguém ao mesmo tempo que substitui seu desespero pela paz. Isso significa que você desejará estar com a pessoa, mas não ficará desesperado. Em vez disso, a paz de Deus fará com que você descanse nele, sem se preocupar com o que é ou o que não é. Ele pode te guiar por meio de ideias, palavras ou conselhos de amigos ou líderes da fé. Mas não importa o método que ele usa, a orientação dele nunca contradiz a palavra. A orientação do Espírito Santo deve sempre concordar com a Bíblia. Ele não vai te orientar a namorar com alguém que tem um destino diferente do seu. Ele não vai te orientar a namorar alguém que mora em um país distante sem dar a vocês a possibilidade de se conhecerem pessoalmente e construírem um relacionamento íntimo. Ele não vai te guiar para estar com um incrédulo que claramente não quer nada com Jesus.
Tudo isso está na palavra de Deus. Quando você conhece a palavra, isso dá ao Espírito Santo oportunidades de usá-la para instruí-lo. O Espírito Santo nos distingue dos incrédulos e nos capacita a vencer qualquer coisa que a vida nos lançar. O Espírito Santo é o Espírito de poder e precisamos dele nestes tempos que vivemos. Ele é uma parte essencial da vida cristã e você nunca deve negligenciá-lo a menos que queira estar fora da vontade de Deus para você. Como você permite que o Espírito Santo o guie? Em primeiro lugar, ore. Cada vez que você ora, você prova a Deus que depende dele e sem ele nada pode fazer. Aqueles que oram têm mais chances de andar no poder do Espírito Santo e ser guiados do que aqueles que não o fazem. Em segundo lugar, deixe o Espírito guiá-lo através da meditação na palavra, que é a vontade de Deus. Quando você se dedicar a aumentar sua fé na palavra de Deus, aprenderá muitas coisas sobre seus caminhos. Quando faz isso, o Espírito Santo tem um meio de falar com você, pois estará familiarizado com a sua palavra. Ele pode facilmente apontar e trazer uma palavra viva para você e usá-la para guiá-lo. Outra coisa importante que você pode não saber: o jejum enfraquece o poder do eu sobre você. Por isso é importante jejuar. Quanto mais você se compromete a buscar a vontade de Deus por meio do jejum, mais você fortalece sua sensibilidade espiritual para que quando o Espírito Santo disser algo para você, haja pouca resistência. O jejum ajuda você a ouvir melhor a Deus. Isso ajuda você a se aproximar de Deus em espírito enquanto sua carne está enfraquecida. Por último, mas não menos importante, peça a Deus um coração disposto e força para seguir a orientação do Espírito. Quando você tem um coração disposto, é fácil para o Espírito Santo guiá-lo. E quando seu espírito é fortalecido, será fácil para você obedecer e seguir sua orientação. Essas são maneiras pelas quais você pode entregar as rédeas de sua vida ao Espírito Santo. Quando você confia nele dessa forma, com certeza o verá revelar seu poder em sua vida e Deus irá te ajudar a encontrar a pessoa certa destinada a estar com você. Qual foi o maior presente que você já recebeu? E qual foi o pior já dado a você? Sua resposta para a segunda pergunta pode ser um presente material que você não gostou, particularmente por causa de sua aparência, funcionalidade, relevância ou até mesmo a mensagem subjacente do próprio presente. Sabemos que Deus ama quem dá e quem recebe com alegria. Tiago capítulo 1, versículo 17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tudo o que temos é de Deus. É por isso que lhe damos louvor e graça sempre que podemos. Nós glorificamos seu nome por causa de sua graça abundante e provisão constante para nós. A questão é que o diabo está sempre com ódio da conexão que compartilhamos com Deus. Ele está desesperadamente com inveja, portanto, está continuamente tentando nos afastar de nosso Pai. Pense no cavalo de Troia que foi usado pelos gregos para invadir a antiga cidade de Troia. Os troianos acreditavam que era um presente que simbolizava a paz, pois era uma majestosa peça de madeira. Mal sabiam que aquilo foi dado com o propósito de se infiltrar em sua cidade, causando a queda de Troia. É exatamente sobre isso que estou aqui para alertá-lo. Entre seus muitos truques, Satanás gosta de nos dar coisas disfarçadas de presentes, mas na verdade são armadilhas para nos distanciar de Deus. Como filhos de Deus, precisamos ser capazes de distinguir os presentes que são enviados por Deus e os que não são. Isso pode ser complicado porque os presentes ímpios podem estar nas formas mais sutis e dissimuladas, como presentes de amor, conexões e amizades. Como cristãos, confiamos que tudo vem de Deus. Por isso temos uma atitude inata de otimismo que nos faz perceber tudo como um presente a ser bem recebido. Então, quando alguém vem oferecendo algum desses presentes intangíveis, nós o aceitamos com alegria. Você certamente experimentou ter alguém em sua vida com um caráter que não refletia piedade e, em vez disso, exibia traços problemáticos. Essa é uma das consequências de aceitar presentes de conexão que Deus não permitiu.
O diabo quer que normalizemos a aceitação de todos os presentes para promover seu plano de pecarmos inconscientemente. Olhe para trás e lembre-se das vezes em que você se distraiu e deixou o diabo fazer o que queria. Quais foram os chamados presentes apresentados a você? O Evangelho de Mateus nos conta como Judas, que era o discípulo de Jesus, recebeu dinheiro em troca de sua traição a Cristo. Foi um presente material, ou melhor, um suborno. Talvez o que ele tenha visto tenha sido um bilhete de ouro para a liberdade financeira ou uma chance de se tornar apreciado. Ele sabia que não, mas permitiu ser influenciado por Satanás. A boa notícia é que Deus nos abençoou com o dom da justiça. Temos a oportunidade de aprender com o erro de Judas e temos a capacidade de discernir se algo é de Deus ou do inimigo. Quais são as principais características dos dons que são realmente enviados por Deus e devem ser recebidos? O dom é uma ferramenta que pode ser usada para construir seu relacionamento com Deus. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, a Bíblia nos diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graças de Deus. As Escrituras se referem aos talentos e habilidades que Deus nos deu, mas também podemos aplicar isso a dons de terceiros. As coisas que temos, sejam coisas físicas ou relacionamentos com outras pessoas, podem fortalecer ou prejudicar a nossa espiritualidade. Imagine-se sendo estranho em reuniões sociais. Você é tratado com desprezo e dificilmente consegue manter uma conversa com alguém. Então, quando você está acostumado a ficar sozinho, um dos grupos o convida a se juntar a eles e ir a algum lugar onde acontecem atitudes pecaminosas. Pode ser uma boate ou um lugar conhecido por ter violência, qualquer ambiente que você possa imaginar. Vou lhe dizer qual seria a resposta mais provável e realista. Você está tão exausto por estar sozinho que a alegria de finalmente ser incluído supera a justiça com a qual Deus o abençoou. Mas é claro que você não percebe isso imediatamente. Então você ora: obrigado, Senhor, finalmente o Senhor me deu a chance de ter amigos. A oração de gratidão é admirável, no entanto, o crédito realmente pertence a Deus? Ao olhar de perto, Deus lhe daria a chance de se conectar com outras pessoas ao custo de se entregar a um ambiente pecaminoso? Muitas vezes pensamos que somos tão fortalecidos pela sabedoria de Deus que não seremos enganados. O fato é que não podemos reconhecer plena e imediatamente os ataques espirituais comandados por Satanás, especialmente quando as pessoas são usadas contra nós. Sejamos realistas. Somos buscadores de atenção. Isso é o que nos torna vulneráveis. Ansiamos pelo sentimento de aprovação e carinho dos outros. Por isso, aceitamos presentes nessas formas, mesmo que a intenção ou caráter do doador não esteja alinhado com nossos valores morais. Nós nos acomodamos e isso é errado porque Deus está aqui para nos dar o que merecemos. Somos suas obras-primas e Ele preparou o melhor para nós. Caro cristão, o que vem de Deus nunca pode ser um instrumento de impiedade. Isso não quer dizer que devemos descartar tudo o que parece inutilizável para a glória de Deus. Você pode focar na sua intrepidez e usá-la para algo que possa aproximá-lo de Deus. A tecnologia, especificamente os dispositivos móveis, são um presente que pode atender às intenções do diabo se usado de maneira errada. Podemos reverter isso e usar a tecnologia para espalhar a palavra de Deus e tornar seu amor visível. É nisso que você e eu estamos trabalhando agora. E tenho certeza de que Deus está satisfeito em saber que estamos utilizando o dom da tecnologia de acordo com seus ensinamentos. Se criar uma influência positiva em seu bem-estar espiritual, você deve saber que é um presente feito sob medida especificamente para seus melhores interesses. Se não pode ser usado para o chamado de Deus, não é um dom genuíno. O mesmo vale para o presente de amor que as pessoas nos oferecem. O amor deve ser recebido com o maior cuidado e deliberação. Um dos principais fatores do fracasso dos relacionamentos amorosos é a motivação do doador. Alguém quer te amar, mas quem é essa pessoa? Você tem que conhecer o caráter da pessoa que quer te amar, porque em alguns casos isso reflete o plano do diabo. Normalmente são pessoas que desejam estabelecer um relacionamento com você por prazer ou rebeldia. Corra e não olhe para trás.
pois essa pessoa não é de Deus. O presente que ela carrega não é para você. As pessoas são facilmente propensas a ceder aos desejos mundanos. Não estou exagerando quando digo que o único em quem você pode realmente confiar é em Deus. Deixe-me lembrá-lo de como as pessoas podem enganá-lo com facilidade. Rebeca e Isaac eram pais que tinham óbvio favoritismo com seus filhos. Rebeca favoreceu Jacó, enquanto Isaac favoreceu Esaú. Por causa da bênção iminente de Isaac para Esaú, Jacó vendeu a ele uma tigela de lentilhas em troca de seu direito de primogenitude. Jacó sabia que Esaú era vulnerável devido à fome e aproveitou-se disso. Esaú, cego pela prioridade de saciar sua fome, concordou. Por causa do direito de primogenitude que Jacó comprou de Esaú, Jacó conseguiu enganar Isaac para lhe dar a bênção destinada a Esaú. Hoje, mesmo que o presente não seja necessariamente prejudicial, o motivo pelo qual lhe dão pode influenciá-lo. Nossas mentes e corações estão nublados com o instinto de pecar. É por isso que você está ouvindo essa mensagem, certo? Fazemos o possível para aprender mais sobre Deus, porque somente Ele pode nos limpar e purificar. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 1 e 2 diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Já fomos ovelhas perdidas, vagando sem pastor. Agora que Deus nos salvou e nos cobriu de graça, somos mais capazes do que nunca. Você não precisa descobrir tudo. Deus está sempre disposto a guiá-lo para o caminho certo, desde que você busque a Ele e a sua justiça. Se você já convidou inconscientemente presentes que não foram enviados por Deus, saiba que o dom do arrependimento é gratuito para sempre. Nunca é tarde para fazer uma mudança e ser guiado para lidar com esse tipo de situação. Como em Tiago capítulo 1, versículo 5, que diz: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Deus não conta quantas vezes você pede favores. Ele ama, especialmente quando confiamos em seu poder em tempos de confusão. Seja vigilante e fiel, e Ele lhe dará a orientação necessária para seguir em frente. Lembre-se de que, mesmo antes de você perceber, o diabo pode identificar sua vulnerabilidade. Se você aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, Ele o equipará com uma armadura que nenhuma arma do inimigo pode penetrar. Mostre ao diabo que não importa as circunstâncias, você está ao lado de Deus. Pode ser por meio da oração ou até mesmo tão simples quanto reproduzir essas mensagens no volume máximo. Com Ele, nenhum inimigo pode vencer. Pratique o dom da sabedoria de Deus e esteja sedento em reservar um momento para proferir esta oração antes de aceitar um presente. Deus, meu provedor constante, o Senhor é o único que sabe do que eu preciso. Peço sua orientação, pois fui presenteado com o que parece ser uma adição valiosa à minha vida. Ajude-me a ficar atento enquanto espero pacientemente por tua resposta. O diabo pode tentar usar os desejos do seu coração contra você, mas lembre-se sempre de que Deus fornecerá tudo o que você precisa em seu perfeito tempo.